Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre essa importante vitória do Tricolor contra o Bahia por 2-0. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Hora de falar sobre o São Paulo, que quebrou uma longa e péssima série de 7 derrotas em 8 jogos. Na noite desse sábado, no Morumbi vazio, o São Paulo fez 2-0 no Bahia. Além de colocar fim a essa série ruim de resultados, São Paulo volta a brigar pela classificação para a Libertadores da América de 2026. O resultado teve participação direta de Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e foi homenageado pelos 100 gols marcados. Depois da partida, o Luciano se mostrou incomodado com perseguições da torcida e com ameaças de alguns são paulinos em relação a seus familiares. Para completar, queria destacar que Hernan Crespo, mais uma vez, colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo em 2026. E o que chama a atenção é o fato de o argentino ter contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. A entrevista coletiva do Crespo teve a seguinte frase, abre aspas. Só para contextualizar, ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares. O Júlio afirmou que Oscar, Lucas Moura e Luciano formarão o tripé do time para a próxima temporada. A resposta, abre aspas, não vou falar nunca a minha opinião quando o presidente opinar, por respeito. E quando finalizar o ano, aí a gente pode opinar. Não sabemos nem se eu fico. Espero que sim, mas não sei. Confesso que não entendo o porquê de toda vez, já é a segunda vez consecutiva, que o Crespo coloca em dúvida a sua permanência. Em momento algum ouvi alguém do departamento de futebol ou da diretoria questionar a possibilidade de uma demissão do Crespo. Mas quando ele a todo momento coloca em dúvida a sua permanência, pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Aguardemos e fiquemos atentos. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Beleza? Miller, gostou do São Paulo ontem? Vitória por 2-0, foi um time que se impôs. Qual a sua avaliação? A vitória merecida, né? Acho que o São Paulo impôs o seu ritmo, né? Conseguiu, na dinâmica, superar a defesa do Bahia. O Bahia não impôs nenhuma dificuldade para o São Paulo, até porque os gols foram bem trabalhados pelo time do São Paulo, né? Todos os gols bem trabalhados. Poderia ter feito mais gols, até porque criou para isso, principalmente no segundo tempo. O Tapia, Enzo, então acho que o São Paulo ontem fez uma partida que mereceu a vitória do começo ao fim. Ô Abel, como é que sai um time que vem de uma sequência de jogos sem vitória e de repente faz uma partida boa? E não pegou um time da parte baixa da tabela, não. Pegou o Bahia, que é verdade que dá umas osciladas no campeonato, mas acho que nos últimos 3 jogos vinha de bons resultados. São Paulo ontem se impôs no Morumbi. É conversa do treinador, o que dá para detectar mesmo à distância sem acompanhar treinamento, Abel? Contou com a ajuda ali do Jean Lucas, né, que perdeu um gol inacreditável. Teve o campo, ele pegou a bola no campo de defesa do Bahia, avançou sozinho. Ele estava 1-0 só, né? Teve tempo para olhar o goleiro saindo, enfim. Mas não é só isso. Eu falei que contou com a ajuda do Jean Lucas, mas realmente o São Paulo mereceu vencer. Uma atuação muito boa do Luciano, que fez um gol bonito, e o passe que ele dá de letra mais bonito ainda pro Bobadilla é maravilhoso, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar mais do Luciano, né? Tem a fala dele. Ele fala, vão ter que me engolir. O Luciano ontem me lembrou o Miller jogando. Tô sentindo uma provocação. Contém ironia. Mas brincadeiras à parte, Alex, é legal ver o Luciano fazendo isso num jogo como o de ontem, mas não adianta fazer isso a cada 10 jogos, a cada 15 jogos, a cada 5 jogos. No São Paulo a exigência é maior e tem que ser. Tudo bem que a gente sabe que o cara não vai resolver todos os jogos, mas aí, por exemplo, na Libertadores desse ano, ficou devendo muito o Luciano. Então ele tem que saber que quando ele veste uma camisa como a camisa do São Paulo, ele vai receber críticas, se ele tiver tantos altos e baixos como ele está tendo nessa temporada. Nesse fim de semana, no jogo de ontem, de sábado, aplausos para o Luciano. Claro. Mas ele tem que fazer isso mais vezes, na minha opinião. Mas então, o problema hoje, Abel, é que esses jogadores não sabem receber críticas. Então, quando tá bem, eles gostam, que enaltece e tal. Quando vem as críticas, eles já começam a ficar... Nós vamos ouvir o Luciano. Em 95 anos de história do maior clube do mundo, para mim, entrar no top 20 de gols, né, de 20 jogadores que atingiram 100 gols, para mim é muito bom. Mostra que eu trabalho bem, mostra que mesmo quando as coisas não acontecem, eu tô aqui para ajudar.
tem torcedores que pegam muito pesado, que eu prefiro 1000 vezes que eles venham até mim e me criticam do que eles ameaçarem. Tem torcedor de São Paulo que ameaça a minha família, ameaça a minha esposa, fala das minhas filhas, fala que sabe onde eu moro, então isso já toca no lado pessoal. Então isso não é legal, porque às vezes minha esposa fica com medo, aí como é que eu vou sair para trabalhar com a minha esposa com medo, né? Tenho 2 filhas, são tudo para mim. Então acho que eu sou muito cobrado nessas coisas. O torcedor tem que entender que aqui no clube não só tem o Luciano está aqui para ajudar. Muitas das vezes eu não vou conseguir ajudar. Mas só que mesmo assim eu tô lá, eu tô à disposição, eu vou lá, eu enfrento qualquer um pelo São Paulo. Então acho que, assim, eu tenho 100 gols aqui e muita gente ainda desconfia do meu trabalho. Acho que 20 jogadores têm 100 gols com a camisa do São Paulo, então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar, uma hora vai ter que gostar. Quem não gosta de mim, uma hora ou outra vai ter que gostar. Vai ter que gostar. Luciano, quem sou eu para dar conselho para você, né? Mas você é atleta profissional, vocês, né, atletas profissionais, aconteceu isso com o Fagner, acho que com o William do Corinthians, né? Preserva a família. Cássio, preserva a família. Vocês expõem, eu não estou dizendo que é correto, mas preserva a família. Instagram da família fechadinho lá, bonitinho, conta corrente fechadinho. Você é público, a esposa não, os filhos, né? Preserva, acho que vai ficar mais tranquilo para você, porque futebol envolve paixão. E a gente discorda completamente de qualquer agressão que o Luciano receba, qualquer outro jogador, qualquer outra pessoa receba em rede social. Então, um conselho que eu posso, se é que eu posso dar um conselho, né? Preserva a família, não abre, não se identificar não. Agora, gente, torcedor, Mileira, a fala dele, repete, você tem o finalzinho da fala dele aí? Torcedores gostam de mim. Vamos ouvir o Luciano, né? Falando do 100º gol dele, ele vem pro desabafo e vai de encontro aos torcedores que estavam criticando muito depois da eliminação da Libertadores. Na tela. Paulo, então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar, uma hora vai ter que gostar. Ô Mileira, essa é a postura de um jogador que faz 100 gols com a camisa do São Paulo? Não, absolutamente, né? Até porque é claro que a nova geração de torcedores de São Paulo gosta dele, né? O jogador do São Paulo tem que entender uma coisa. Ontem, o estádio vazio do Morumbi é reflexo, fruto da desclassificação da Libertadores, do vexame contra a LDU. Isso é fato. Ontem não tinha quase ninguém no estádio do Morumbi contra o Bahia. Então, o torcedor do São Paulo, o São Paulino, tá chateado, tá ressentido por conta da eliminação na Libertadores, assim como eu. Então o jogador não tem que ficar preocupado com meta. Se tivesse perdido o Bahia ontem, ele teria dado essa entrevista? Lógico que não. Postaram lá no vestiário, etc. Essas coisas que eu não concordo. Independente do resultado, eu acho que o jogador de futebol do time grande, que é importante pro seu time, que é titular, que é ídolo do clube, ele tem que dar entrevista, independente do resultado. Não pode só quando aquela entrevista de conveniência, sabe? Desabafo, de ocasião. Né, jogador? Poxa vida, não, tem um torcedor que não gosta de mim. É claro, ninguém é unanimidade. Jesus não foi unanimidade, um jogador tem que ser? Não, absolutamente. Então eu acho que o jogador não pode dar entrevista só quando ele faz gol, só quando vence uma partida. Ele tem que dar entrevista independente do resultado. Acho que esse número do Luciano que ele atinge realmente é um número expressivo. São poucos jogadores na história desse clube, né? Que é um clube gigante, fizeram mais de 100 gols e ele fez. O que chama a atenção é que ele aparece quando ele completa 100 gols falando de um jeito como se ele já tivesse conquistado vários títulos, como se ele tivesse decidido vários campeonatos para o São Paulo, e o São Paulo vive um momento de estiagem de títulos. Ele foi campeão de uma Copa do Brasil, Me desculpe, com ele sendo personagem na eliminação para a LDU. Então. Da mesma forma que ontem ele foi personagem pelo gol número 100, ele foi o personagem, o protagonista na eliminação da Copa da Libertadores contra a LDU. Né? Eles são os artistas, não sou eu, não é o Chico, não é então, ele demonstra sofrer de complexo de perseguição, como se todos estivessem contra ele. Então basta ele dar a resposta dentro de campo e fazer o que ele fez ontem em mais jogos, não só em alguns, não só de vez em quando. Nos jogos que valem, nos jogos que decidem, nos jogos que vão fazer o torcedor do São Paulo se orgulhar ainda mais de vestirem a sua camisa, aí sim, né? Mas ele não é um cara decisivo no sentido de
sabe, dar títulos pro São Paulo, Ô, Ga- ganhar clássicos pro São Paulo. Ô, Garrafa, não adianta o jogador estar preocupado com meta. Esse negócio assim, 2 gols e 20 assistências. Como se a assistência fosse mais importante que o gol. Hoje é assim. Eu acho absurdo isso. Meu, levanta troféu. Ó, já vou repetir. Eu, pelo Tricolor, levantei 16 vezes o troféu. Levanta troféu. Não é bater meta, 100 gols, 150 gols. Isso não quer dizer nada. E faz gol quando precisa. Contra a Bahia é fácil. Ô Abel, vira público. Era o momento que a imprensa queria ouvi-lo pelo 100º gol, né? Mas não precisa ele se justificar, ele falar que vão ter que me engolir. Eu acho que ele foi totalmente na contramão de um dia especial para ele e um dia especial para o São Paulo. Não sei se eu estou errado, se você concorda comigo ou não, mas nesse momento... Concordo. Um mecanismo de defesa dele em relação às críticas, como eu disse anteriormente. Ele veste a camisa de um gigante, do São Paulo Futebol Clube. Ele foi importante na conquista da Copa do Brasil, ainda assim é muito pouco para o São Paulo. A gente sabe que o momento do São Paulo não é fácil. Concordo com o que disse também o Alex Miller. Não adianta ele fazer isso em um jogo, ele tem que fazer em muito mais. A cobrança é assim, então no São Paulo é assim, no Palmeiras é assim, no Flamengo é assim. No Corinthians no Corinthians é assim, no Bayern de Munique, no Bayern... É assim. Entendeu? O cara jogou um jogo bem, mas a torcida quer que o cara esteja sempre jogando, ainda mais nos jogos decisivos. O Miller falou, o Morumbi ontem estava vazio pela eliminação na Libertadores. E mais, pela eliminação na Copa do Brasil, pro Atlético Paranaense. E mais, pela posição na tabela do Brasileiro. Se estivesse lá em segundo lugar no Brasileiro brigando pelo título, exatamente, acho que o São Paulino também iria mais. Exatamente. E sobre as críticas, primeiro, ele tem que aceitar as críticas. Já não vou ser repetitivo. Joga no São Paulo, tal, tem que... Agora... ameaça a família, aí eu já acho um absurdo. Claro, eu sou claro. totalmente contra. Aí eu dou razão a ele na reclamação e no desabafo. Abel, eu também sou a favor disso, eu sou contra isso, mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Mas não podemos Na minha época, o pessoal, fase ruim, ligava em casa, ligava para a esposa. Agora, na nossa época, meio de jogador, não tinha essas redes sociais. Isso faz né? diferença. Então, é aquilo que o Garrafa mencionou. Esses jogadores precisam aprender a deixar um pouco a família de lado. Preservar a família. Isso é muito importante, que os atletas precisam entender isso. Porque há tempos bons e há tempos maus. Claro. Vão chegar os tempos bons e os tempos maus. Então os atletas, o próprio Luciano, é um jogador importante, tem qualidade técnica. Agora, precisa ter cabeça boa. Precisa ter cabeça boa nesses momentos que tudo vocês comentaram. Mas uma coisa que não falta no Luciano, vamos combinar, é dedicação, esforço e luta até o fim. É o mínimo que se espera de um jogador, Não, Chico. pode ser, mas é questão que ele está sempre lutando. Pode ser que ele não consiga, porque ele também não é o Pelé, né? Ele não é o cara que vai resolver, não é aquele grande jogador tecnicamente, como por exemplo foi o Miller, né, que resolvia. Ele não vai resolver todos os jogos, mas dedicação e luta que não faltam para ele. Aquilo que eu estava falando do Yuri Alberto sobra no Luciano. Ele é técnico, ele é esforçado e é raçudo. E essa raça dele é que leva o tricolor a vitórias como essa aí que nós vimos ontem. Mas a torcida estava esperando dele, já que ele foi no ataque em relação à torcida. A torcida estava esperando isso contra a LDU, não contra o Bahia. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu em casa o Bahia por 2-0 e continua muito vivo em busca de uma vaga na próxima Libertadores. O São Paulo foi a campo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Alan Franco, Arboleda e Sabino, na esquerda Enzo Dias e na direita Mike, no meio-campo Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio, na frente Lucas Moura e Luciano. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores dessa partida contra o Bahia. O Rafael, mais uma vez muito seguro, teve uma nota de 7.1. O Alan Franco teve uma nota de 6.6. O Arboleda de 6.8. O Sabino, que fez um ótimo jogo, teve uma nota de 7.1. O Mike, que também fez um ótimo jogo, teve uma nota de 7.2. O Mailton, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5.3. O Bobadilha, que fez o segundo gol do São Paulo e fez um ótimo jogo, teve uma nota de 7.6.
O Negruti, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6,4. O Pablo Maia teve uma nota de 6,8. O Luiz Gustavo, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6,3. O Marcos Antônio, que fez um ótimo jogo, teve uma nota de 7,3. O Lucas Moura, que até fez um gol, mas estava impedido, teve uma nota de 7,2. O Tapia teve uma nota de 6,5. O Enzo Dias, que jogou muito, teve uma nota de 8,3. O Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e jogou muito nessa partida, teve uma nota de 8,4. E o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,4. E o Hernan Crespo teve uma nota de 7,6. E agora resta 8 jogos para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro em busca dessa tão sonhada vaga na próxima Libertadores. No próximo domingo, vai jogar fora de casa contra o Vasco. No dia 5, vai jogar em casa contra o Flamengo. No dia 8, joga em casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. Mas lembrando mais uma vez, tanto contra o Flamengo e o Bragantino, o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro. No dia 19, tem um clássico pela frente, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 23, joga em casa contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, joga em casa contra o Internacional. Já no dia 7, fecha o Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Vitória. Então a sequência é muito difícil, né, galera? Mas eu ainda espero que o São Paulo consiga uma vaga na próxima Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Porque se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, vai ter um G7. E se Palmeiras ou Flamengo ganhar a Libertadores, que eu espero que não aconteça, vai ter um G8. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!